Você se lembra da Sanıncı Erkinci? Aquela jovem sonhadora que conquistou milhões de corações? Pois é, a atriz por trás dessa personagem inesquecível, Demet Özdemir, passou por mudanças que poucos imaginavam. Algumas notícias circularam pela internet, rumores surgiram, e muita gente ficou confusa sobre o que realmente aconteceu com ela. Será que foi um problema de saúde? Mudança de carreira? Ou algo completamente diferente? Hoje vamos descobrir a verdade por trás de tudo isso. Se você é fã de Demet Özdemir e quer saber todos os detalhes, fica comigo até o final deste vídeo. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo sobre suas séries e atores favoritos. Vamos lá! Demet Özdemir nasceu em 26 de fevereiro de 1992, na cidade de Kocaeli, Turquia. Vinda de uma família modesta, cresceu em um ambiente onde o dinheiro era sempre contado e os sonhos pareciam um luxo distante. Sua infância foi marcada por simplicidade, mas também por amor e união. Desde pequena, Demet aprendeu o valor do esforço e a importância de nunca desistir, mesmo quando tudo parecia difícil. A casa onde vivia com a mãe e os irmãos era pequena, mas cheia de histórias e esperanças. As dificuldades financeiras eram constantes, e muitas vezes o básico já era motivo de preocupação. No entanto, foi nesse cenário que Demet desenvolveu uma força admirável. Ela precisou amadurecer cedo, ajudando em casa e cuidando dos irmãos enquanto a mãe trabalhava. Esse senso de responsabilidade moldou sua personalidade determinada e resiliente. Desde criança, Demet demonstrava um talento natural para a dança. Era através dos movimentos que ela se libertava da rotina pesada e encontrava alegria em meio às incertezas. A dança virou seu refúgio, uma forma de expressão que revelava sentimentos que as palavras não conseguiam descrever. Sempre que ouvia música, esquecia os problemas e sonhava com um futuro diferente. Aos 16 anos, com o coração cheio de coragem, tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida: deixar Kocaeli e mudar-se para Istambul. A capital cultural da Turquia representava oportunidade, mas também riscos. Sozinha, sem garantias e com poucos recursos, ela partiu em busca de um sonho. Trabalhou como dançarina de apoio em programas de televisão e shows, enfrentando longas jornadas e recebendo pouco. Cada apresentação, por menor que fosse, era um passo em direção ao que desejava. Em 2011, conseguiu um lugar no grupo de dança do programa Popstar Alaturka. Foi ali que o público turco começou a notar aquela jovem cheia de energia e expressão. Ainda não era famosa, mas começava a traçar o caminho que a levaria à televisão. Apesar das condições precárias, apartamentos pequenos, pouca comida e incertezas diárias, Demet nunca perdeu o foco. Sabia que precisava insistir, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. A transição da dança para a atuação foi um processo lento e desafiador. Conseguiu papéis pequenos em séries turcas, muitas vezes aparecendo por poucos minutos em cena. Mas cada experiência era uma escola. Enquanto outros desistiam diante das dificuldades, ela continuava estudando, observando e se preparando. A cada não que recebia, encontrava mais um motivo para continuar tentando. Aos poucos, seu nome começou a circular entre diretores e produtores. Ainda era cedo para imaginar o sucesso que viria, mas Demet sentia que estava no caminho certo. Sua determinação inabalável, mesmo diante das adversidades, seria a chave para o futuro brilhante que a aguardava. E sem saber, aqueles primeiros passos dados com coragem em Istambul seriam o início de uma trajetória que mudaria sua vida e tocaria milhões de corações ao redor do mundo. O verdadeiro ponto de virada na vida de Demet Özdemir aconteceu em 2015, quando foi escalada para interpretar Aylin na série turca Sanam Bir Sr Veresen. Foi sua primeira grande oportunidade de mostrar ao público que não era apenas uma dançarina talentosa, mas uma atriz com enorme potencial. Sua atuação chamou atenção pela energia e pela naturalidade, conquistando o público e os produtores de televisão. Em 2016, Demet recebeu o papel de Özge na comédia romântica no 309, exibida pela Fox Turquia. A série foi um sucesso de audiência e permitiu que ela mostrasse um lado mais leve e divertido. Sua química com o elenco, especialmente com o ator Furkan Palal, fez o público rir e se apaixonar. Produtores e diretores começaram a enxergá-la como um novo rosto promissor da comédia romântica turca. Mas foi em 2017 que sua vida mudaria completamente. Ao ser escolhida para interpretar Sanıncı Erkinci, Demet tornou-se um fenômeno. A série, uma mistura de humor, romance e leveza, rapidamente conquistou o coração dos espectadores turcos e de diversos países. Seu par romântico com quem Yaman criou uma das duplas mais icônicas da televisão turca moderna.
A química entre os dois era explosiva, e as cenas cheias de emoção fizeram o público torcer intensamente pelo casal. O sucesso ultrapassou fronteiras. Erkin Seacus foi vendida para mais de 50 países, alcançando audiência em regiões como América Latina, Europa Oriental, Oriente Médio e Ásia. De uma jovem dançarina em busca de oportunidades, Demet transformou-se em uma estrela internacional. Milhares de fãs passaram a segui-la nas redes sociais, encantados por sua autenticidade e carisma. Em pouco tempo, seu número de seguidores ultrapassou milhões, e cada nova foto ou entrevista se tornava assunto na imprensa. O reconhecimento não veio apenas do público. Demet recebeu o prestigiado Golden Butterfly Awards na categoria de melhor atriz em comédia romântica, consolidando seu lugar entre os grandes nomes da televisão turca. Sua atuação era elogiada pela naturalidade, pela expressão corporal impecável e pela capacidade de alternar entre o drama e o humor com leveza. Com o sucesso de Erkin Seacus, novas portas se abriram. Em 2020, ela protagonizou Dodum Evekaderendir, um drama baseado em uma história real. O papel exigia profundidade emocional e mostrou uma faceta mais madura de Demet. A série foi bem recebida e confirmou sua versatilidade como atriz. Além das telas, Demet tornou-se embaixadora de marcas internacionais de moda, joias e cosméticos. Participou de desfiles e eventos na Espanha, Itália e diversos países árabes, sendo tratada como uma verdadeira celebridade global. Seus contratos milionários transformaram completamente sua vida financeira, permitindo que ajudasse sua família e realizasse sonhos que pareciam impossíveis na juventude. Com seu talento, beleza e carisma, Demet Özdemir consolidou-se como um dos rostos mais influentes da nova geração de artistas turcos. Sua trajetória inspirava milhares de jovens que viam nela a prova de que a determinação pode transformar qualquer destino. E embora o sucesso parecesse completo, novos desafios e decisões importantes ainda estavam por vir. Após o sucesso estrondoso de Erkin Seacus, a carreira de Demet Özdemir entrou em uma nova fase. Com a fama vieram as expectativas, e o público esperava que cada novo trabalho fosse um sucesso ainda maior. No entanto, a indústria do entretenimento é imprevisível, e nem sempre o talento e o esforço são suficientes para repetir o fenômeno. Demet precisou lidar com a difícil missão de se reinventar sem perder sua essência. Em 2019, aceitou o papel principal na série Dodum Evekaderendir, baseada em uma história real sobre destino e traumas familiares. A produção começou com bons índices de audiência e elogios pela proposta mais dramática. O público viu uma nova faceta da atriz, mais madura e emocionalmente intensa. No entanto, com o passar dos episódios, as críticas começaram a surgir. Muitos telespectadores reclamaram do ritmo lento e do roteiro repetitivo. A química entre os protagonistas também foi questionada, e a série acabou não alcançando o mesmo impacto de seus trabalhos anteriores. A experiência serviu de aprendizado. Demet percebeu que o público ainda via como a adorável Sanem de Erkin Seacus, e qualquer tentativa de mudança gerava comparações inevitáveis. Fãs e críticos pareciam presos à imagem da personagem que a tornará famosa, dificultando sua transição para papéis mais sérios. Essa pressão constante começou a pesar. Além disso, alguns projetos cinematográficos anunciados para marcar sua estreia nas telonas acabaram sendo adiados ou cancelados. Motivos de produção e mudanças de cronograma a deixaram frustrada. A vontade de expandir sua carreira para o cinema encontrou barreiras inesperadas, mostrando que o caminho da fama nem sempre segue uma linha ascendente. Demet também enfrentou o desafio de ser frequentemente associada apenas ao gênero da comédia romântica. Embora fosse grata pelo reconhecimento conquistado, desejava explorar personagens mais complexos, que mostrassem sua profundidade artística. No entanto, a indústria turca, acostumada a classificações rígidas, demorou a aceitar essa mudança. Houve períodos de pausa entre produções, algo incomum para uma atriz em alta. Essas pausas, embora necessárias para descanso e reflexão, alimentaram especulações sobre um possível declínio. Alguns veículos sensacionalistas chegaram a sugerir que ela havia perdido relevância, o que aumentou sua ansiedade e insegurança. Ainda assim, Demet manteve a postura firme. Recusou papéis que considerava superficiais, mesmo sabendo que isso poderia reduzir sua visibilidade temporariamente. Queria preservar sua imagem e apostar em projetos com significado. Essa escolha demonstrava maturidade, mas também coragem, pois o mercado turco é conhecido por ser implacável com artistas que não seguem as tendências. Durante esse período, a atriz concentrou-se em aprimorar suas habilidades, participando de workshops e estudando novas técnicas de interpretação.
Cada obstáculo tornava-se um incentivo para crescer. Embora nem todos os projetos tenham decolado como esperado, Demet provava que estava disposta a trilhar um caminho autêntico mesmo que mais difícil. Os anos seguintes mostrariam que as dificuldades não seriam apenas profissionais. Entre polêmicas, rumores e desafios pessoais, Demet teria de aprender a lidar com a fama sob uma nova luz, onde cada escolha era julgada e cada passo observado de perto. Com o aumento da fama, Demet Özdemir passou a viver sob os holofotes não apenas como atriz, mas também como figura pública. O público queria saber tudo sobre sua vida pessoal, e a imprensa turca, conhecida por ser intensa e muitas vezes invasiva, não poupava esforços para conseguir manchetes. O relacionamento entre Demet e o ator Ken Yaman, seu parceiro em Erkin Kuz, transformou-se em um dos assuntos mais comentados da mídia local. Durante as gravações, o carisma e a sintonia entre os dois ultrapassaram as telas. A relação, inicialmente discreta, logo se tornou pública e despertou enorme curiosidade. Fãs criaram páginas dedicadas ao casal, e cada aparição era analisada em detalhes. No entanto, quando o romance chegou ao fim, o mesmo público que antes aplaudia começou a questionar, julgar e espalhar rumores. Surgiram acusações sem fundamento, e Demet passou a ser alvo de críticas injustas e ataques nas redes sociais, especialmente de admiradores mais fervorosos de Ken Yaman. O término trouxe um período difícil, marcado por especulações sobre traições e desentendimentos. Apesar de nunca ter alimentado a polêmica, Demet viu sua privacidade ser invadida por tabloides que transformavam qualquer gesto em notícia. O peso da fama começava a cobrar seu preço. Outros episódios também ganharam destaque. Uma fotografia em que aparecia fumando em público provocou forte reação entre fãs mais conservadores, que esperavam dela uma imagem impecável. Pouco tempo depois, novas críticas surgiram quando publicou fotos com roupas consideradas ousadas por parte da sociedade turca. Em um país de valores culturais diversos, essas atitudes dividiram opiniões e geraram debates sobre liberdade e padrões morais. Demet também enfrentou uma disputa judicial com uma marca de cosméticos que, segundo ela, não havia cumprido cláusulas contratuais. O caso foi amplamente divulgado, e alguns veículos distorceram as informações, tentando retratá-la como uma celebridade difícil de lidar. Mesmo assim, ela manteve-se firme, evitando declarações impulsivas. Rumores sobre desentendimentos com colegas de elenco em diferentes produções começaram a circular, embora nada tenha sido comprovado. Sites de fofoca alimentavam as especulações, criando uma narrativa de rivalidades inexistentes. Além disso, surgiram comentários sobre supostos procedimentos estéticos, o que abriu discussões sobre a pressão estética enfrentada por mulheres na televisão. Em determinado momento, uma fala sua sobre política foi mal interpretada e amplamente compartilhada, colocando-a em uma posição delicada. Demet precisou se pronunciar publicamente para esclarecer o equívoco e evitar danos à sua imagem. Apesar do desgaste, mostrou maturidade e autocontrole ao lidar com a situação. Com o tempo, parte do público passou a criticá-la por parecer mais reservada e distante, alegando que havia mudado desde o sucesso internacional. Na verdade, era apenas uma tentativa de proteger-se emocionalmente. Depois de tantos episódios de exposição e julgamento, Demet entendeu que precisava estabelecer limites entre sua vida pessoal e o mundo das câmeras. Essas experiências ensinaram-lhe lições duras sobre fama e vulnerabilidade. Por trás das luzes e dos aplausos, ela começava a compreender que o verdadeiro desafio não era conquistar o público, mas manter-se fiel a si mesma em meio ao turbilhão de opiniões e pressões. A vida amorosa de Demet Özdemir sempre despertou grande curiosidade entre seus fãs e a imprensa. Desde os primeiros passos na fama, seus relacionamentos foram observados de perto e muitas vezes expostos de maneira que ultrapassava os limites da privacidade. Por trás das câmeras e das aparições públicas, havia uma mulher que buscava equilíbrio entre o amor e a carreira, tentando proteger seu coração das turbulências que a fama inevitavelmente trazia. Antes do sucesso internacional, Demet viveu um relacionamento com o músico Yusuf Sim. Jovens e cheios de sonhos, compartilhavam a paixão pela arte e pela música. No entanto, à medida que suas trajetórias começaram a seguir direções diferentes, a relação não resistiu. O término foi doloroso e deixou marcas profundas, mas também amadureceu Demet, que aprendeu a colocar seus objetivos em primeiro plano sem se sentir culpada por isso. O romance mais comentado de sua vida foi, sem dúvida, o que viveu com o ator Ken Yaman durante as gravações de Erkin Kuz. A química que encantava o público na tela também se refletia fora dela,
e os dois se tornaram o casal mais popular da televisão turca. Quando o relacionamento chegou ao fim, a comoção foi intensa. A atriz teve de enfrentar não apenas o fim de um amor, mas também a pressão constante de ver sua vida pessoal analisada e julgada em público. Foi um período de sofrimento emocional e de necessidade de recolhimento. Em entrevistas posteriores, Demet reconheceu que trabalhar no mesmo meio que ex-parceiros era uma realidade difícil. O mundo artístico turco é pequeno, e as inevitáveis reencontros em eventos e bastidores exigiam maturidade emocional. Ela aprendeu a lidar com essas situações com elegância e profissionalismo, evitando conflitos e mantendo o respeito. Houve também fases em que escolheu o silêncio e a solidão. Após o término com Kim Yaman, Demet decidiu priorizar sua carreira. Passou a se dedicar integralmente ao trabalho, recusando convites para relacionamentos que pudessem distraí-la de seus objetivos. Em suas próprias palavras, foi um período de autoconhecimento, de redescoberta da própria identidade. O tempo trouxe um novo amor. O relacionamento com o cantor Ozan Kos reacendeu a esperança de estabilidade e tranquilidade emocional. A união parecia sólida, e o noivado em 2022 foi recebido com alegria pelos fãs. O casal compartilhava momentos de cumplicidade e leveza, transmitindo a imagem de um futuro promissor. No entanto, a pressão da exposição e os desafios da vida pública mais uma vez interferiram. Em 2023, o rompimento do noivado pegou o público de surpresa. Demet enfrentou o término com discrição, mas não escapou de comentários maldosos que a rotulavam como alguém incapaz de manter relacionamentos duradouros. Essas críticas injustas a afetaram profundamente, revelando o peso das expectativas sobre mulheres famosas. Mesmo ferida, a atriz manteve-se firme. Disse que ainda acredita no amor, mas que, por enquanto, prefere se concentrar em sua paz interior e no equilíbrio emocional. Entre alegrias e desilusões, Demet segue acreditando que o amor verdadeiro virá quando for o momento certo, e que cada perda traz um novo aprendizado para o coração. O sucesso trouxe a Demet Özdemir não apenas reconhecimento e conquistas, mas também um peso invisível que poucos conseguiam perceber. Por trás dos sorrisos, das fotos impecáveis e da rotina glamourosa, existiam dias de insegurança, medo e exaustão. A pressão para se manter no topo da indústria do entretenimento turca, conhecida por sua competitividade extrema, começou a afetar sua saúde mental de forma silenciosa e profunda. Em diversas entrevistas, Demet revelou ter enfrentado períodos intensos de ansiedade. As cobranças para manter bons índices de audiência, agradar o público e corresponder às expectativas da mídia criavam uma sensação constante de sufocamento. Cada novo projeto parecia uma prova de que ela precisava se superar. O medo de decepcionar tornava-se um companheiro invisível, presente até nos momentos de maior sucesso. A atriz também confessou ter sofrido com a síndrome do impostor, sentimento que a fazia duvidar do próprio talento. Mesmo depois de prêmios e elogios, questionava se realmente merecia o sucesso ou se tudo havia acontecido por acaso. Essa autocrítica constante minava sua confiança e gerava um ciclo de ansiedade difícil de romper. Durante os anos de maior exposição, seus hábitos de sono tornaram-se irregulares. As longas jornadas de gravação, que frequentemente ultrapassavam 14 horas diárias, deixavam pouco tempo para descanso. A falta de pausas e o cansaço acumulado começaram a refletir em sua saúde física e emocional. Houve momentos em que pensou em abandonar tudo, acreditando que não conseguiria sustentar aquele ritmo. Foi nesse período que Demet decidiu buscar ajuda profissional. O acompanhamento psicológico tornou-se essencial para lidar com os efeitos da fama e com a perda de privacidade. Aprendeu a reconhecer seus limites e a não se sentir culpada por cuidar de si mesma. Essa decisão, embora difícil de assumir publicamente, inspirou muitos fãs a também valorizarem sua saúde mental. O cyberbullying foi outro desafio marcante. A atriz, que sempre manteve uma relação próxima com seus seguidores, passou a enfrentar ataques e comentários maldosos nas redes sociais. As críticas constantes sobre aparência, escolhas pessoais e até sobre seu jeito de ser afetaram sua autoestima. Por isso, optou por se afastar temporariamente das plataformas digitais em alguns períodos, buscando preservar sua sanidade. Relatos de bastidores apontam que ela chegou a ter crises de choro durante gravações, especialmente nos dias em que a pressão se tornava insuportável. Mesmo assim, continuava sorrindo diante das câmeras, escondendo o cansaço e as emoções acumuladas. A capacidade de manter a postura profissional, mesmo fragilizada, demonstrava uma força interior admirável. Demet também falou sobre a dificuldade de manter uma autoimagem saudável em uma indústria obcecada pela aparência.
Admitiu que já teve pensamentos autodestrutivos relacionados ao corpo, mas aprendeu a se aceitar com o tempo. Entendeu que a perfeição não é real e que a vulnerabilidade pode ser uma forma de coragem. A solidão era outro fantasma constante. Apesar de estar sempre cercada por pessoas, sentia falta de conexões verdadeiras. O mundo da fama, repleto de elogios superficiais, raramente oferecia conforto genuíno. Entre o brilho dos holofotes e o silêncio de casa, Demet descobriu que o maior desafio não era ser admirada, e sim continuar sendo ela mesma. A carreira de Demet Özdemir sempre exigiu muito mais do que talento e beleza. Por trás de cada cena perfeita havia esforço físico, resistência e dor. O público via apenas o resultado final, mas poucas pessoas sabiam o quanto a atriz se dedicava para entregar o melhor desempenho possível, mesmo quando seu corpo pedia descanso. Ao longo dos anos, Demet enfrentou diversos desafios de saúde que colocaram à prova sua força e profissionalismo. Durante as gravações de Erkin Sikus, que incluíam muitas cenas dinâmicas e de comédia física, a atriz sofreu pequenas lesões em diferentes momentos. Em uma dessas cenas, acabou torcendo o tornozelo ao tropeçar em um dos equipamentos do set. Apesar da dor intensa, insistiu em continuar filmando para não atrasar o cronograma. Essa atitude, embora admirável, acabou agravando a lesão e exigiu fisioterapia posterior. As longas horas de trabalho também trouxeram consequências para sua coluna vertebral. Passar tanto tempo em pé, repetindo movimentos e posturas específicas, provocou dores persistentes e problemas musculares. Mesmo assim, Demet raramente se queixava. Preferia manter o sorriso e a energia positiva, acreditando que reclamar seria sinal de fraqueza. Com o sucesso da série, as exigências aumentaram. A pressão para manter uma imagem impecável levou a períodos de dietas rigorosas e treinos intensos. A falta de descanso e a alimentação irregular começaram a afetar sua saúde digestiva, resultando em crises de gastrite. Apesar das recomendações médicas para reduzir o ritmo, ela continuou trabalhando. A vontade de não decepcionar o público e a equipe era maior que o medo de adoecer. As dores de cabeça tensionais tornaram-se frequentes, resultado direto do estresse e das longas horas sob iluminação artificial dos estúdios. Em algumas ocasiões, Demet chegou a gravar com febre ou resfriada, escondendo os sintomas para evitar que as filmagens fossem interrompidas. Essa entrega total ao trabalho conquistava o respeito de todos, mas cobrava um preço alto de seu corpo. Durante a pandemia de Covid-19, Demet contraiu o vírus e precisou se isolar por alguns dias. O medo de prejudicar as gravações e a preocupação com familiares aumentaram sua ansiedade. Felizmente, teve uma recuperação completa, mas o episódio a fez refletir sobre a fragilidade da saúde diante do ritmo acelerado que a fama impunha. Além dos problemas físicos diretos, o uso constante de celulares e computadores para se comunicar com fãs e gerenciar compromissos online causou tendinite nas mãos e nos pulsos. A atriz começou a sentir dores ao digitar ou segurar o telefone por muito tempo. Apesar disso, manteve sua rotina profissional, mostrando uma disciplina quase inabalável. Com o tempo, a fadiga crônica tornou-se uma companheira constante. As viagens internacionais, os compromissos publicitários e os horários irregulares deixavam pouco espaço para o descanso. Ainda assim, Demet seguia firme, ciente de que cada conquista vinha acompanhada de sacrifícios. Mesmo enfrentando dores e limitações, ela continuava a sorrir para o público, transformando a superação em parte essencial de sua jornada. Por trás da imagem pública de uma mulher forte e sorridente, Demet Özdemir enfrentou momentos de profunda dor que pouco apareceram nas manchetes. A vida que parecia repleta de brilho e conquistas, também trouxe perdas dolorosas e saudades que marcaram seu coração. Lidar com o luto em meio à fama mostrou-se um dos maiores desafios de sua trajetória, especialmente porque as câmeras não paravam de filmar, mesmo quando ela só queria chorar em silêncio. Uma das perdas mais marcantes foi a de seu avô paterno, figura central em sua infância. Ele foi um dos primeiros a acreditar em seu talento e a incentivá-la a perseguir seus sonhos, mesmo quando o futuro parecia incerto. A notícia de sua morte chegou em um momento de intenso trabalho, e Demet não pôde estar presente nos últimos dias de vida dele. Essa ausência gerou um sentimento de culpa que a acompanhou por muito tempo, lembrando-a das renúncias que a carreira impunha. Anos depois, a morte de sua avó trouxe de volta o mesmo peso emocional. No auge das gravações de uma série, ela teve apenas alguns dias para se despedir e logo precisou retornar ao set. Em entrevistas, comentou o quanto foi difícil sorrir para as câmeras enquanto seu coração estava em pedaços. Essa experiência mostrou como a fama, por mais encantadora que pareça,
cobra um preço alto em momentos de dor. Além das perdas familiares, Demet enfrentou o afastamento de pessoas queridas da juventude. Amigos com quem dividira sonhos nos tempos de dançarina seguiram caminhos diferentes. Alguns desistiram da carreira artística, outros se mudaram para longe. A distância e a correria da vida profissional criaram um vazio discreto, mas constante. A morte repentina de um colega de elenco, com quem havia trabalhado em uma de suas primeiras séries, também a abalou profundamente. Esse episódio fez com que refletisse sobre a fragilidade da vida e a efemeridade da fama. O mesmo sentimento reapareceu quando um coreógrafo que havia sido seu mentor nos primeiros anos de dança faleceu. Demet sentiu a perda como se uma parte de sua história tivesse se apagado. Com o tempo percebeu que o luto não se manifestava apenas nas grandes tragédias, mas também nas pequenas ausências. A distância da família, as festas perdidas, os aniversários não celebrados, tudo isso deixava marcas silenciosas. Em muitas ocasiões, ela expressou o desejo de estar mais presente para os pais, especialmente quando enfrentaram problemas de saúde. No entanto, os compromissos profissionais a mantinham constantemente em movimento. Demet aprendeu a transformar a dor em força. Cada perda passou a ser também um lembrete da importância de valorizar o tempo e as pessoas que ama. Apesar de continuar sorrindo para o público, carrega consigo o peso de memórias que moldaram seu caráter e reforçaram sua sensibilidade. Nos bastidores do sucesso, encontrou no luto uma forma de reconexão com suas origens e com a humanidade que sempre buscou preservar. Apesar do sucesso conquistado e do carinho do público, a trajetória de Demet Özdemir não foi livre de conflitos com a indústria do entretenimento. Atrás das câmeras e das aparições glamourosas, existia uma artista que lutava diariamente para ser reconhecida não apenas por sua beleza, mas pelo talento e pela dedicação ao ofício. Em um meio dominado por interesses comerciais e decisões arbitrárias, Demet enfrentou situações que colocaram à prova sua paciência e seus princípios. Ao longo da carreira, a atriz precisou lidar com contratos complexos e muitas vezes injustos. Em algumas ocasiões, produtores tentaram usar sua imagem para campanhas e produtos sem a devida compensação financeira ou autorização. Demet, conhecida por seu profissionalismo, não hesitava em defender seus direitos. Essas disputas, embora necessárias, acabaram lhe rendendo a fama de ser exigente. Para ela, contudo, tratava-se apenas de buscar respeito e valorização. Houve momentos em que tentou renegociar condições de trabalho, pedindo pausas adequadas e jornadas menos exaustivas. A resposta nem sempre foi positiva. Em uma indústria acostumada a explorar a dedicação de seus artistas até o limite, suas reivindicações foram vistas como ousadia. Mesmo assim, manteve-se firme, entendendo que cuidar da própria saúde e dignidade era essencial para continuar entregando boas atuações. A estrutura patriarcal do mercado audiovisual turco também representou um obstáculo. Muitas vezes, as opiniões criativas das atrizes eram ignoradas ou minimizadas. Demet vivenciou isso de perto, ao sugerir mudanças em roteiros e receber respostas desdenhosas. Alguns executivos ainda a enxergavam apenas como o rosto bonito das produções, incapaz de contribuir intelectualmente. Essa subestimação provocava frustração, mas também a motivava a provar seu valor por meio do trabalho. Demet enfrentou ainda o estigma de ser rotulada como atriz de comédias românticas. Embora grata por papéis que a tornaram famosa, queria explorar personagens mais complexos, mergulhar em dramas e histórias desafiadoras. No entanto, produtores relutavam em aceitá-la fora do estereótipo que haviam criado. Essa limitação profissional a levou a recusar projetos que não refletiam suas ambições artísticas, mesmo quando envolviam altos cachês. Alguns assessores e representantes também tomaram decisões que priorizavam lucros rápidos em detrimento da construção sólida de sua carreira. Esses equívocos estratégicos trouxeram momentos de insatisfação e sentimento de desvalorização. Em entrevistas, Demet mencionou a importância de aprender a dizer não, mesmo quando isso significava perder oportunidades momentâneas. Outro tema sensível foi a desigualdade salarial entre homens e mulheres na televisão turca. Demet, assim como muitas colegas, recebia menos que atores de mesmo prestígio. Apesar da frustração, escolheu lutar de maneira discreta, exigindo reconhecimento por meio de resultados e da excelência de seu trabalho. Em alguns momentos, a atriz sentiu-se usada como uma peça de marketing, mais valorizada por sua influência nas redes sociais do que por sua capacidade interpretativa. Essa percepção a levou a repensar o sentido de sua carreira e o que realmente desejava construir. Essas experiências, embora difíceis, serviram para fortalecer sua identidade profissional.
Entre contratos, negociações e desilusões, Demet aprendeu a valorizar a própria voz e a defender seus limites. Descobriu que ser respeitada nem sempre é imediato, mas é essencial para quem deseja permanecer autêntica em um meio que tenta moldar todos ao mesmo padrão. Depois de anos vivendo sob os holofotes, Demet Özdemir percebeu que precisava reencontrar a essência que a motivara no início de sua jornada. A fama, os prêmios e os contratos milionários haviam trazido conquistas importantes, mas também criaram uma distância entre quem ela era e quem o mundo esperava que fosse. Essa percepção marcou o início de uma fase de autoconhecimento, marcada por escolhas mais conscientes e pela busca de autenticidade. Demet começou a recusar propostas que, embora lucrativas, não lhe traziam satisfação artística. Preferia a qualidade à quantidade, priorizando projetos com significado. Essa mudança foi vista por alguns como ousadia, mas para ela era apenas um passo natural em direção à coerência com seus valores. Ao reencontrar o propósito que havia se perdido em meio à correria da fama, descobriu que o verdadeiro sucesso estava em viver com integridade. Durante esse processo de transformação, voltou a se dedicar à dança, a primeira paixão de sua vida. A prática tornou-se uma forma de terapia, ajudando-a a expressar emoções e aliviar tensões acumuladas. A dança, que no passado havia sido um trampolim para sua carreira, agora servia como refúgio e reconexão com sua essência. Cada movimento era um lembrete de onde viera e de como a arte sempre foi sua linguagem mais verdadeira. Outra mudança importante foi a decisão de proteger sua vida pessoal. Depois de tantos episódios de exposição e julgamentos, passou a ser mais seletiva com o que compartilhava. Aprendeu a dizer não, a manter distância das redes sociais quando necessário e a preservar momentos de intimidade. A imagem pública de perfeição foi substituída por uma versão mais real e humana, onde erros e vulnerabilidades também faziam parte da narrativa. Demet também começou a usar sua influência para apoiar causas sociais que considera importantes. Tornou-se uma voz ativa em campanhas sobre direitos das mulheres, igualdade de oportunidades e educação para crianças carentes. Em vez de apenas emprestar seu rosto, passou a se envolver de forma genuína, participando de projetos e doando tempo e recursos. Essa postura solidária trouxe novo significado à sua fama e mostrou ao público um lado ainda mais admirável. Determinada a evoluir como artista, investiu em sua formação. Participou de workshops, estudou técnicas de interpretação e mergulhou em produções independentes que lhe permitiam explorar novos estilos de atuação. A busca pelo aprimoramento constante tornou-se um pilar de sua nova fase, afastando qualquer acomodação que o sucesso pudesse gerar. Ao mesmo tempo, aprendeu a lidar melhor com o fracasso. Compreendeu que nem todo projeto seria um sucesso de audiência, e que isso não diminuía seu valor. Essa maturidade trouxe leveza, permitindo que ela trabalhasse com mais liberdade e prazer. Com o tempo, Demet formou um círculo de amizades mais restrito baseado em confiança e reciprocidade. Cercou-se de pessoas que a apoiavam de forma verdadeira e se afastou das relações superficiais do meio artístico. Hoje mais consciente e serena, Demet expressa o desejo de expandir sua carreira além da atuação, explorando produção e direção. Quer ter maior controle criativo sobre suas obras e deixar um legado que vá além da imagem de protagonista romântica. Sua história continua, agora guiada não pela busca por aprovação, mas pelo desejo de viver e criar com verdade. E aí, o que você achou dessa história toda sobre Demet Özdemir? Foi diferente do que você imaginava, não foi? A vida dos nossos artistas favoritos sempre nos surpreende de alguma forma. Deixa aqui nos comentários o que você achou deste vídeo e me conta. Você já sabia dessas informações sobre a Demet? Qual é a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu com ela? Sua participação é muito importante para mim. E se você gostou deste conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.